Vamos agora ouvir e gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas dizendo assim: Senhor de Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nos Atos dos Apóstolos, no versículo 15 do capítulo 14, continua dizendo assim: Homens, clamaram eles, porque fizeste isto, também nós somos homens da mesma condição de vós, e pregamos justamente para que vós converteis das coisas vãs e ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele há. E no capítulo 16 diz assim: E ele permitiu nós temos passado que todas as nações seguirem os seus caminhos. E no versículo 17 diz assim: Contando-me, nunca deixei de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, dando voz do céu a chuva e os tempos fertais, e considerando abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Ele está falando que Deus faz isso para a gente, né? E no versículo 14 diz assim, no versículo 18 diz assim: Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contevimos em multidão de sacrificar e a eles. No versículo 19 diz assim: Sobreviveram, porém, alguns judeus da Turquia e o econômico que perseguiram a multidões, apredejavam Paulo e dando por morto, arrastando-se para fora da cidade. Paulo levou um pedrejo grande lá, mas Deus não deixou ele morrer, não. Jesus Cristo ainda precisava mais falar sobre a palavra do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 20 diz assim: E os discípulos redoaram eles, se levantou, entrou-se na cidade no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E no versículo 21 diz assim: Pois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltando para a Listra econômica e a Turquia, da Psídias. E no versículo não tá no 14, né? Tá no 14. E no versículo agora aqui deu, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos indo na Santa Palavra, né? E depois de ter pregado o evangelho da cidade de Derbe, né? Que daí eles voltaram, né? E confirmaram, no versículo 22, assim: Confirmamos os discípulos, exaltaram e perseveraram fé, dizendo que é necessário, entretantos, no reino de Deus, por meio de muitas tribulações. E no versículo 23 diz assim:
em cada igreja instituíram anciões e após a oração com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinha confiado. E no versículo 24 diz assim: atravessaram a Persadia e chegaram a Parfia, e depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, conseguiram desceram-se à Itália. Olha onde que eles já estão, na Itália, né? E no versículo 26 diz assim: e dali navegaram para a Turquia da Síria, de onde tinha partido encomendado a graça de Deus para a obra que estavam a completar. E no versículo 27 diz assim: e ali chegaram, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas que fazem com eles e como abriram a porta da fé ao do Egito, as obras da fé e os gentios. E no versículo 28 diz assim: demoraram-se com a disposição, os discípulos longo tempo. E aqui agora nós vamos passar pelo versículo 15, que diz assim, no primeiro capítulo do versículo, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: alguns homens desceram na Judéia e passaram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: não são vós circuncidais, segundo o rito de Moisés, não poderás ser salvos. E no versículo 2 diz assim: originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles e resolveram-se que estes dois com alguns outros irmãos fossem tratar desta questão com os apóstolos aos anciões em Jerusalém. E no versículo 3 fala assim: acompanhando alguns tempos dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessaram a Finícia, Samaria, contaram todos os irmãos conversão, todos os gentios que aqui causaram seus atos grandes alegria. E no versículo 4 diz assim: chegaram a Jerusalém, porém recebido pelas comunidades, pelos apóstolos e anciões, e a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. E no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 15, no capítulo 5 diz assim: mas levantaram-se alguns que estão de ter abraçados e fé, que deram a cesta de fariseu, dizendo que era necessário circuncidar e pregar, impor-lhe a substância da lei de Moisés. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês, ama vocês, e Ele ama todos aqueles que crê, que escuta a santa palavra dele, que está escrito na Bíblia Sagrada, porque Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o que nós salva e salva você e todos nós pela vida eterna. Amém.